Meus irmãos, enquanto cantávamos essa música que fala sobre a volta de Jesus, eu não pude senão me lembrar de João. Eu tenho uma teoria assim bem particular sobre a razão por que Jesus chamou Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração, ou porque Jesus investiu tanto na vida de Pedro, Tiago e João, porque eles eram mais próximos de Jesus. E eu acredito que tem uma razão muito eclesiológica, uma razão muito voltada para a igreja. Porque desses três, Tiago foi morto, o primeiro dos apóstolos a ser decapitado. Pedro foi aquele que Jesus usou para abrir a porta do evangelho, tanto para os judeus como para os gentios. Então ele tinha um papel significativo no reino e na igreja. E João foi o último que permaneceu vivo quando todos os apóstolos já haviam partido para se encontrar com o Senhor, e todos eles sofreram perseguição. Muitos foram presos, alguns decapitados. Pedro foi crucificado. E João tentaram matá-lo num caldeirão de óleo fervendo. Julgaram João ali, diz a tradição, e João não morreu. Então o imperador decidiu exilar João na ilha de Patmos. Portanto, desses três que Jesus ministrou mais fortemente, mais proximamente, cada um deles teve um papel muito significativo na história da igreja, desde o início até aquele último momento do primeiro século, quando a igreja estava estabelecida. E João não era uma pessoa fácil quando Jesus o chamou. Tanto que o apelido que Jesus deu para João, vocês sabem qual era o apelido de João e Tiago? Filho do trovão. Por quê? Porque Tiago e João eram extremamente nervosos, sanguíneos, explosivos. Uma certa vez, quando os habitantes de Samaria não quiseram receber Jesus, foram Tiago e João que disseram: Jesus quer que a gente mande descer fogo sobre eles. Assim eram Tiago e João, mas de repente, no final da vida, João já não é mais conhecido como filho do trovão, mas como apóstolo do amor. As últimas cartas de João dizem: amem ao Senhor. Esse é o mandamento que ele nos deixou. Que vocês se amem uns aos outros como ele amou vocês. Lembrem-se, Deus é amor. Portanto, João saiu desse lugar em que ele era conhecido como filho do trovão, e antes de se encontrar com Jesus, ele se tornou o apóstolo do amor. Ele viveu toda uma jornada, todo um processo de transformação, até chegar nesse lugar em que ele poderia dizer para as pessoas: não mais fogo sobre você, fogo nele, Jesus, queima ele, Jesus. Não mais. João pode chegar nesse lugar e dizer: amem-se, amem-se. E esse, meus irmãos, é o lugar para onde o Senhor Deus quer nos levar a todos nós. Antes de estarmos com Ele naquele dia, Deus deseja trabalhar e transformar o nosso coração a partir de hoje, para que sejamos cada vez mais conformados à imagem de Jesus até aquele dia. E essa história de João não é apenas a história de João, mas é a história de todos nós, quer você tenha consciência disso ou não. Essa também é a história de Jacó. Jacó é a história de quem temos estudado durante esses dias aqui no Congresso Família DT. E por que a história de Jacó? Porque é uma das poucas histórias da Bíblia que oferecem detalhes de como
ele vivia com a família. Não conhecemos muitos detalhes da família de Moisés, de Arão, não conhecemos muitos detalhes da família de Josué, nem de Samuel, nem de Eli, nem de Jeremias, nem de Isaías, nem de Pedro, nem de João, nem de Paulo. Mas conhecemos muitos detalhes da família de Jacó. E de alguma maneira, a história da família de Jacó se torna como que um reflexo da história da família de todos nós. Como assim? Quando Jacó nasceu com a promessa de que Deus o havia escolhido. E os presbiterianos gostam muito desse texto. Diz: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. E Paulo usa esse texto para falar para que o propósito da eleição prevalecesse. Está escrito: amei a Jacó, mas aborreci de Esaú. Mas esse texto não tem a ver com eleição para salvação, mas tem a ver com esse chamado para um propósito. E todos nós nascemos com um propósito de Deus na nossa vida, ainda que venhamos a ter consciência desse propósito anos depois da nossa caminhada. E assim aconteceu com Jacó. O primeiro encontro que ele teve com Deus aconteceu depois de 40 anos de idade. Não sei quando foi o primeiro encontro que você teve com Deus. Não sei se você teve a alegria de nascer em um lar onde a palavra de Deus era pregada. Não sei se você teve a experiência com Deus com seus 7 anos, 10 anos, 17 anos, 20 anos, 30 ou 40 anos. Mas eu tenho a certeza de que se você está aqui em algum momento da sua caminhada, você teve um encontro com Deus. Você teve uma experiência com o Senhor e Ele marcou profundamente o seu coração. Você teve o seu momento de Betel, você teve o seu momento de reconhecer: Deus está aqui, Deus está me chamando, Deus fez uma promessa para a minha vida e eu quero viver de acordo com essa promessa. Mas se você olhar para você hoje, talvez você esteja como João, filho do trovão, ou como Jacó, aquele que engana. E porque Deus tinha uma promessa na vida de Jacó e um propósito na vida dele, Deus vai trazendo a Jacó experiências durante o caminho. E assim Jacó tem encontros com Deus em Betel, e depois Jacó tem um segundo encontro com Deus em Manaim. Depois Jacó tem uma outra experiência com Deus em Peniel. Depois o Senhor Deus chama Jacó em Siquém e disse: Jacó, está na hora de você pegar esses ídolos da sua família, você se posicionar como chefe da sua casa, como homem da sua casa, da sua família. Está na hora de você chamar os seus filhos e as esposas para enterrarem esses deuses no carvalho de Siquém para você seguir a vida. E como vemos no decorrer da história de Jacó, ele tinha uma experiência com Deus e de repente ele se afastava daquele primeiro momento, daquela experiência, dos votos daquela primeira experiência, e logo Deus ia atrás de Jacó novamente. Jacó tinha aquele impacto com Deus, voltava com o coração cheio de alegria, cheio de compromisso, cheio de propósito, cheio de decisão de servir a Deus. E passava um tempo, ele se afastava de novo. E Deus vinha ao encontro de Jacó. E Jacó se afastava de novo. Não se parece com a vida de todos nós? Quantos momentos profundos e intensos você já teve com Deus? Quantas promessas?
Quantas entregas você já não fez ao Senhor no decorrer da sua jornada? E quantas não foram as vezes em que você e eu nos esquecemos dessas promessas e caímos na rotina da vida? E nos perdemos de novo. E nos esquecemos novamente daquilo que havíamos falado com Deus. Não é verdade? Será que eu estou falando aqui alguma coisa estranha ou absurda? Será que eu estou aqui falando alguma coisa de que você não tem conhecimento, ou que você não tenha vivido? Será que não é verdade que em muitos momentos da nossa vida vivemos altos e baixos na nossa jornada com Deus e na nossa jornada com a nossa família, no nosso compromisso com a nossa esposa, no nosso compromisso com os nossos filhos, no nosso compromisso com Deus e com a igreja, na nossa relação com os nossos funcionários ou com o nosso patrão? De repente vivemos esses altos e baixos, esses momentos de encontro com Deus e momentos de esquecimento, esses momentos poderosos no Senhor, e de repente aqueles momentos em que nos afastamos, e então Deus vem ao nosso encontro de novo, e nos sacode, nos chama e nos levanta. Não é verdade que essa é a experiência de todos nós? E sabe onde está Deus nessa jornada? Nesse lugar da nossa vida, Deus está ali chamando-nos uma vez, outra vez, e de novo, e insistindo e não desistindo de nenhum de nós. Eu me lembro que no início da minha caminhada com Jesus, depois de uma experiência que eu tive com o Senhor em 1996, eu comecei a orar e a jejuar toda semana e a orar todos os dias, mas eu vivia esses altos e baixos na minha vida e não entendia por que aquilo acontecia. Fui conversar com a minha tia para dizer: tia, será que a vida com Deus é assim? Será que eu nunca vou encontrar um lugar de estabilidade, de quietude no coração? Ela disse: vai, filho. Será que não existe nenhum momento na vida em que o coração vai permanecer sereno? E as tempestades virão, e as adversidades virão, e o coração vai permanecer equilibrado? Quando olhamos para a vida de Jacó, parece que esse momento não vai chegar nunca. Talvez quando você olha para a sua vida, você acha que esse momento não vai chegar nunca. Talvez a sua esposa diga para você: será que você não vai ter jeito? E talvez alguns tenham chegado aqui com uma última palavra da esposa, dizendo: ou é agora, ou não dá mais. Talvez alguns tenham chegado aqui com aquela expectativa de: eu preciso recuperar o tempo perdido com os meus filhos. Deus, eu preciso que o Senhor vire uma chave na minha vida. Eu preciso recomeçar, e esse será um momento de recomeço na minha família, na minha casa, com a minha esposa e com os meus filhos. Talvez você tenha vindo aqui e tenha pensado: Deus, eu preciso me preparar para ter uma família, porque eu não quero reproduzir aquilo que eu vi até hoje na minha casa, junto aos meus familiares. Deus, e não é a primeira vez que você faz essa oração, que você tenta diante do Senhor Deus. E não é a primeira vez que Deus insiste com você, não é a primeira vez que Deus insiste comigo, não é a primeira vez que, não foi apenas uma única vez que Deus insistiu com Jacó. E Deus faz isso porque Ele nos molda nessas experiências.
Por mais incrível que pareça, em todos esses encontros que temos com Deus, Deus transforma algo em nós, ainda que em algum momento não consigamos dar continuidade àqueles compromissos, algo aconteceu no nosso coração. Ainda que naquele encontro Deus tenha falado conosco e não tenhamos conseguido manter os votos depois daquele encontro, naquele encontro Deus mexeu em nós. E começou a nos mudar. E assim Ele fez com Jacó, e assim Ele faz com cada um de nós. Mas Deus não nos trabalha apenas nos encontros. Quando Deus deseja formar um homem de verdade, não são apenas as experiências extraordinárias e essas insistências de Deus em nos trazer de volta para Ele, que fazem parte desse pacote do Senhor para transformar a nossa vida. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 35. Que é o lugar onde nós deixamos Jacó anteontem. Jacó havia deixado Siquém, enterrado os ídolos, os deuses falsos debaixo do carvalho de Siquém. E Jacó seguiu para Betel, aquele lugar onde ele primeiramente teve o encontro com o Senhor. Depois que Jacó volta àquele lugar de início, Deus permite que Jacó viva adversidades terríveis na vida dele. Porque Deus não forja um homem apenas por meio dos encontros extraordinários. Deus forja um homem por meio dessas adversidades que Ele permite que venham sobre a vida de um homem. E aqui nós encontramos Jacó no capítulo 35, depois de todas aquelas experiências e livramentos e visões e sonhos que ele teve com Deus, e milagres que ele experimentou do Senhor. Ele volta para Betel, ele levanta um altar, ele ouve Deus dizer para ele novamente: você não será chamado Jacó, mas será chamado Israel. E Deus refaz a promessa: você vai ser fecundo, você vai se multiplicar, uma nação e multidão de nações sairão de você, reis procederão de você. Versículo 12, a terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e a sua descendência depois de você. E Jacó então está vivendo este recomeço, a partir desse novo encontro com Deus. E de repente nós pensamos: agora está resolvida a história de Jacó. De repente você está aqui pensando: puxa vida, Deus, eu já tive tantos encontros, e agora nesse congresso o Senhor selou meu coração, o Senhor selou a minha vida. A minha esposa está aqui, ela foi marcada, os meus filhos também. Eu, ó Deus, fui marcado para ter o coração preparado para a minha família. E talvez você saia daqui assim, dessa maneira: e Jacó estava vivendo esse sonho. Voltei para Betel depois de uma longa jornada de décadas, finalmente. E aí então Deus permite que as adversidades venham, para continuar forjando o caráter de Jacó. E no versículo 16 e 35 começamos a ler sobre essas adversidades que Jacó começa a experimentar. Eles partem de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. E em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, você ainda vai ter um filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni. Mas seu pai lhe chamou de Benjamim. Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Depois dessa experiência extraordinária de volta a Betel, Jacó caminha, e a esposa que ele tanto amava morre. A primeira adversidade.
Então nos versículos seguintes, versículo 22, nós lemos mais outro baque que Jacó sofre. Ele diz que habitando Israel naquela terra, Rúben foi e se deitou com Bila, a concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Bila era mãe dos irmãos de Rúben, Dan e Naftali. Jacó recebe agora esse baque ao saber que o filho mais velho dele havia se deitado com a esposa dele. Outro baque. No versículo 27, Jacó chega a Manre, que é Hebron, se encontra com Isaac, que estava completando 180 anos. E quando ele chega ali, pouco tempo depois, ele sepulta o pai. Um outro baque. E aí viramos a página, terminamos o capítulo 35. Capítulo 36 fala sobre Esaú. Capítulo 37, nós lemos que a história de Jacó é relatada a partir da visão de José. E José tinha 17 anos, recebe uma túnica, está lá de mangas compridas do pai. Mas os irmãos têm inveja de José. Jacó sabe disso, mas não sabe disso. E envia José para se encontrar com os irmãos no campo. Os irmãos veem José, jogam-no numa cisterna. Vem uma caravana de ismaelitas que passava pelo lugar indo para o Egito, tiram José da cisterna, vendem-no como escravo, pegam a túnica que o pai havia dado a ele, encharcam-na de sangue e levam para o pai. Pai, esse é do seu filho. Um outro baque. Jacó não apenas perdeu a esposa que ele amava, não apenas viu o filho mais velho se deitando com a sua esposa, mãe de Dan e Naftali, não apenas enterra Isaac, o seu pai, mas agora o seu filho primogênito de Raquel desaparece. Quais seriam as perguntas no coração de Jacó ao saber que o filho não estava voltando daquela viagem? Ao receber apenas a túnica encharcada de sangue. O que foi que eu fiz com meu filho? Por que eu o enviei para aquele lugar? E no versículo capítulo 38, continuamos a história de Jacó. Nós lemos que Judá se afastou dos irmãos, se casou, versículo 2, com uma mulher chamada Sua, teve 3 filhos com Sua, Onã e Selá, versículos 3, 4 e 5. Versículo 6, Judá toma uma esposa para o primogênito, o nome dessa esposa era Tamar. Se casa com Tamar e era mal aos olhos do Senhor, e morre. Depois de Onã morre. Quem eram e Onã? Eram netos de Jacó. Aqui nós vemos uma inversão no ritmo da vida. É o avô enterrando os netos. E como se isso não bastasse, nesse mesmo capítulo nós lemos que Judá, um dos filhos de Jacó, se deita com a nora. E tem 2 filhos, Perez e Zerá. Eu pergunto para você, como você reagiria depois de ter tido todas aquelas experiências com Deus, e você chega a imaginar, agora o Senhor está comigo, agora eu fiz o voto com o Senhor, depois de tantas indas e vindas, agora eu tenho a certeza de que Deus é o meu Deus, a minha família está posicionada, eu estou com o Senhor, e agora nós vamos para frente, agora a gente vai quebrar tudo, agora o inferno vai ser saqueado, e nós vamos ver a glória do Senhor, e de repente, ao invés de você viver essas experiências com a glória do Senhor,
Senhor, você vive experiências como essas de Jacó, em que ele enterra a esposa, depois vê o filho se deitando com a mãe de 2 dos seus filhos, depois ele vê o pai morrendo, enterra netos, o outro filho se deitando com a nora. Como você reagiria a situações assim? Como estaria o seu coração? Como você reagiria diante de Deus? Meus irmãos, o propósito de Deus é nos forjar para que cheguemos naquele dia prontos e preparados. E se você imagina que Deus vai forjar você enquanto o seu barco permanece amarrado no porto, você está equivocado. Deus não nos forja com um barco amarrado, atracado no porto. Deus nos forja em alto mar, no meio das tempestades. E a pergunta é, quando as tempestades vierem, como você, que é o homem da casa, o marido, o sacerdote do lar, aquele que é pai dos seus filhos, como você vai reagir? Como você vai direcionar a sua família? Qual é a palavra que você vai trazer para dentro de casa? Meus irmãos, o propósito de Deus é forjar homens que sejam homens santos, homens fortes, homens corajosos, homens de verdade. E na geração que vivemos hoje, a expectativa é que esse forjar de Deus aconteça no porto, esse forjar de Deus aconteça na sala de casa, diante da televisão, ou vislumbrando as redes sociais. O forjar de Deus nunca aconteceu, não acontece e não acontecerá dessa maneira. Deus quer preparar homens fortes, homens valentes, homens de verdade. Meus irmãos, não existe outro meio usado por Deus para preparar homens para essa geração, para mudarem a história, senão esses meios das adversidades e das tempestades. Queríamos que fosse diferente, mas nem Jesus, o Filho de Deus, viveu uma história diferente dessa. O autor aos Hebreus, ao falar sobre Jesus, disse que Jesus aprendeu a obediência nas coisas que sofreu. Mesmo sendo perfeito, mesmo sendo sem pecado, mesmo sendo pleno, vemos esse mistério nas Escrituras, em que Jesus aprende a obediência nas coisas que sofreu. Por isso não nos é de admirar essa trajetória na vida de Jacó. O Deus que insiste trazendo para Jacó as experiências, assim como é o Deus que insiste trazendo para o Ricardo as experiências, para o Joaquim as experiências, para o Nilson as experiências, para o Fernando as experiências, para o Gustavo, para o Isaac, para o Benjamin, para o Manuel, para o Roberto. Deus vai trazendo essas experiências, para quê? Porque Deus quer formar homens fortes. São as experiências do encontro, as tristezas das quedas, mas a alegria dos reencontros com Deus que insiste. O esfriamento do coração, mas o Deus que nos resgata de novo, fazendo-nos saber em todo o tempo que Ele não vai nos abandonar, não vai nos desamparar, mas vai nos levar por esse caminho para forjar o nosso coração e o nosso caráter, para que sejamos homens de verdade. Aqui está Jacó. Como você reagiria? Se uma tempestade vem na sua casa, se o vento sopra mais forte, se existem perdas, Jacó foi forjado. E quando continuamos a leitura da história de Jacó, nós percebemos qual foi o resultado desse forjar de Deus na vida dele.
Ele viveu todas essas histórias. No capítulo 38, lemos sobre Judá e Tamar, o filho de Jacó, os netos de Jacó, a nora de Jacó. Capítulos 39, 40, 41, 42, 43, 44. Todos esses capítulos relatam a história de José, portanto não vemos muito sobre Jacó nesses capítulos. Jacó reaparece de novo no capítulo 45, quando os irmãos voltam do Egito, dizendo, versículo 26 de Gênesis 45. José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Diz o texto que com isso o coração de Jacó ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. Israel disse, basta, o meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. Um homem que foi forjado nessa fornalha de Deus. Quando ele se depara com situações do futuro, ele olha para essas situações novas com otimismo e esperança. Ele apanhou, ele sofreu, ele viveu adversidades, o vento bateu forte, as ondas quase naufragaram esse barco, e de repente dizem para Jacó, Jacó, José está vivo. A resposta de Jacó, então vamos lá, vamos encontrar José. Ele está vivo. Era um homem de 130 anos de idade. Um homem com 130 anos de idade, quando vê a possibilidade de um futuro, quando vê uma possibilidade lá na frente, ele não diz, não, vai acontecer tudo de novo. Não, vai ser muita dor. Não, é muito sofrimento. Eu desisto, eu vou ficar aqui, eu não arredo o pé, eu não consigo mais, me deixa quieto. Não, essa não foi a atitude de Jacó. A atitude dele foi uma atitude de esperança e de otimismo, de olhar para frente, sabendo que Deus havia cuidado dele lá atrás. Agora ele olha para frente, sabendo que Deus vai cuidar de mim lá na frente também. Vamos recomeçar a vida, lá no Egito. Empacota as malas, prepara as carroças, coloca a roupa nos meninos, e vamos mudar de novo. José está vivo, e eu vou vê-lo. Eu não vou morrer no caminho, eu não vou cair no caminho, eu não vou ficar doente no caminho, eu não vou sofrer adversidades no caminho, nós vamos caminhar. Meus irmãos, as pessoas que tiveram esse coração forjado e preparado por Deus, quando se deparam com possibilidades no futuro, olham para essas possibilidades com esperança. Elas não são como uma pessoa que eu conheço diz, eu pergunto para essa pessoa, você é otimista, pessimista, tem esperança, tem desesperança? Essa pessoa responde, não, eu sou pessimista. Eu falei, pessimista por quê? Não, o pessimista é um otimista com experiência. Eu falei, não, essa não é a mensagem do túmulo vazio. Essa não é a mensagem da ressurreição de Jesus. Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é essa mensagem que foi encarnada aqui na vida de Jacó. José vive. O que a gente está fazendo aqui? Mas pai, você está velho, 130 anos, tem certeza? Tenho certeza. Nós vamos partir para o Egito. Vamos partir para algo novo. Vamos partir para essa nova história. Vamos iniciar essa jornada. Vamos recomeçar a vida naquele outro lugar. Deus está conosco. Deus vai conosco. Assim eu lhe pergunto, como você enxerga os novos desafios da vida? Como você enxerga as novas janelas que se abrem diante dos seus olhos? Como é o seu coração quando você percebe que um caminho começa a ser desenhado debaixo dos seus pés? Você enxerga esse caminho debaixo dos seus pés com olhos de desesperança por causa de tudo aquilo que você já viveu, experimentou lá atrás? Ou você olha para esse caminho com olhos de esperança, expectativa, sabendo que Deus preparou você para um tempo como esse?
sua esposa olha para você. Os seus filhos olham para você. A sua futura esposa vai olhar para você. Seus futuros filhos vão olhar para você. Essas marcas da vida vão jogar você no chão e te deixar na lona, e você vai dizer para eles: filho, não tem jeito. Ou você vai dizer: filho, eu já vivi tanta coisa e Deus já me livrou de tantas. Vamos seguir em frente. Uma das marcas desses homens de verdade é a esperança. A esperança quanto ao futuro. Uma outra marca que encontramos em Jacó é a oração por direção. Ele disse: vamos encontrar com José, e no capítulo 46, diz que ele partiu com tudo que possuía, e chegou a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Berseba tem um lugar muito especial na vida de Jacó, porque Berseba foi o lugar onde Isaque, pela primeira vez, cavou, encontrou água e levantou um poço. Portanto, era o lugar onde Deus havia agido na vida de Isaque, dizendo: eu estou te dando espaço nessa terra, tem água para você cuidar dos seus rebanhos e das suas plantações. Jacó para exatamente nesse lugar, que era um lugar de memorial para ele. Ele levanta um altar, oferece sacrifícios a Deus, e então Deus vai a Israel em visões e diz: Jacó, Jacó. Parênteses, todas as vezes que Deus repete o nome de alguém 2 vezes, e não é comum, isso aparece aproximadamente 7, se eu não me engano, são 7 vezes apenas na Bíblia em que Deus chama a pessoa 2 vezes. Jacó, Jacó. Moisés, Moisés. Aí você tem que prestar atenção. É igual um pai falando com o filho: Isaque, Isaque. Benjamim, Benjamim. É Deus falando: Jacó, Jacó. E a palavra que Deus traz para Jacó, fecha o parênteses: eu sou o Deus do seu pai, não tenha medo de ir para o Egito, eu farei de você lá uma grande nação, eu irei com você para o Egito, farei com que você volte de lá, a mão de José fechará os seus olhos. E foi então que Jacó decidiu seguir viagem. Então, o homem de verdade é aquele que tem esperança em relação ao futuro, consegue enxergar oportunidades novas, e quando ele começa a jornada, ele se lembra: opa, eu já errei tanto, não é? Meu Deus, deixa eu colocar o joelho no chão aqui e perguntar: Senhor, o Senhor tem certeza que é para eu fazer isso? Meu Deus, tudo diz que sim, José está lá, é vice-governador, parece que é maravilhoso, tem carroça, tem provisão. Mas, meu Deus, eu não quero mais seguir o meu coração, não quero mais seguir os meus planos, não quero mais seguir as minhas percepções, não quero mais seguir os meus projetos, os meus sentidos. Eu preciso que o Senhor me fale. É isso mesmo? Homens que foram forjados nessa jornada com Deus, eles oram. Eles não apenas veem os sinais, eles já viveram tanto e passaram por tantas adversidades que eles descobriram: ai, se eu não orar. Dizem que Martinho Lutero, reformador, acordava pela manhã e quando ele ouvia as notícias de que a situação estava brava, estava complicada, o pessoal perguntava: e aí, Lutero, já vai começar a escrever? Ele dizia: não, vou acrescentar mais 1 hora na minha oração. E dizem que o Lutero orava 4 horas por dia. E quando a situação ficava mais feia, tinha mais coisa para fazer, mais gente para conversar, mais reunião para acontecer, ele acrescentava 1 hora a mais, orava 5. Não é por acaso que Deus usou para sacudir uma Alemanha e uma Europa e o mundo. Não é por acaso.
Ele tinha os desafios, ele tinha as possibilidades, mas ele reconhecia que o único que poderia sustentá-lo na jornada era Deus, e por isso ele orava: Deus, é isso mesmo. Meu irmão, a sua esposa, o seu filho, espera que você seja aquele que vai trazer direção para casa, e tem a expectativa de que você vai ser aquele que vai buscar de Deus a palavra e a direção. Acorda! Jacó se encontrou com Deus em Berseba, e é o último momento em que nós vemos Jacó tendo esse encontro com Deus. É a última parada, Berseba. Ele segue para o Egito. E quando ele se encontra com as pessoas, aqui nós vemos uma mudança muito significativa na vida de Jacó. E é o último sinal que eu gostaria de deixar aqui, que é um sinal de maturidade na vida de alguém. Se durante toda a jornada de Jacó nós vemos um Jacó omisso, um Jacó que não fala, um Jacó que permanece em silêncio, um Jacó que simplesmente vê as coisas acontecendo, imaginando: deixa elas acontecerem, que elas vão se resolver por si mesmas, e elas não se resolviam. Um Jacó que lá em Siquém reclamou com os filhos: olha o que vocês estão fazendo comigo. Agora, depois de todas essas experiências com Deus, e depois de vencer todas essas adversidades, Jacó é um outro homem. Ele não apenas tem esperança quanto ao futuro, porque ele sabe como Deus já havia agido na vida dele. Ele não apenas é um homem que ora, porque ele sabe que sem oração ele não consegue chegar em lugar nenhum. Mas ele se torna um homem que abençoa com palavras. Assim, quando ele se encontra com o Faraó, versículo 10 de Gênesis 47, nós lemos que Jacó abençoou Faraó. As palavras de Jacó agora eram palavras de bênção. Quando Jacó se encontra com os filhos de José, a primeira coisa que Jacó faz ao se encontrar com os filhos de José, Efraim e Manassés, é trazê-los para perto e abençoar os filhos de José. E as últimas palavras de Jacó não foram outras senão palavras de bênção para cada um dos seus filhos. Capítulo 49 de Gênesis. No final da vida de Jacó, não vemos um Jacó ressentido, não vemos um Jacó amargo, não vemos um Jacó amargurado, magoado, endurecido. Pelo contrário, vemos um Jacó cheio de esperança, de oração e de palavras de bênção. Por onde ele passava, ele abençoava. A quem ele encontrava, ele abençoava. Com quem ele se reunia, a boca dele era aberta para proferir bênção. Mesmo vivendo tudo o que viveu, mesmo passando tudo pelo que passou, não havia ressentimento, amargura, havia esperança e bênção. Até mesmo quando Raquel morreu e amaldiçoou aquele filho, dizendo: você é o filho da minha dor, Jacó recolheu aquelas palavras: não é dor, é força, é bênção, vai se chamar Benjamim. Assim era Jacó. Esse é o retrato de um homem maduro, um homem de verdade, um homem forjado, provado e aprovado. Esse é o retrato de homens que precisam se levantar nessa nossa geração. O mundo está à deriva. O mundo está vivendo um caos. As pessoas estão em busca de referenciais, de liderança, de pessoas que possam se levantar, apontando o caminho, trazendo paz, proclamando bênçãos. E a pergunta que se tem feito no mundo todo, não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, na China, é: onde estão os líderes dessa geração? Onde estão essas pessoas que vão mudar a história? Onde estão essas pessoas que vão redirecionar esse curso da vida e da sociedade? Porque a sociedade está indo para o precipício. Onde estão esses homens?
Eles estão reclamando em casa, estão assentados na sala de TV, estão na frente de um videogame, estão brincando nas redes sociais, estão afundados na pornografia, estão reclamando da esposa, amaldiçoando os filhos. Onde estão esses homens? Será que estão aí nesses lugares? Se temos passado por provas e adversidades, temos passado por provas e adversidades, porque Deus quer forjar homens de verdade, homens que cheguem nessa altura da vida com esperança, porque conhecem o Deus a quem serviram durante toda a vida e se lembram dos livramentos que tiveram. Homens que oram porque sabem que sem Deus não chegam a lugar nenhum. Homens que abrem a boca para abençoar e para trazer vida e direção, não para trazer morte, maldição, divisão, separação, não, as palavras são outras. Onde estão esses homens? O mundo clama por essas pessoas, o mundo está desesperado por homens assim. As pessoas na sua igreja, nas nossas igrejas, estão à procura desses referenciais de líderes, de homens de verdade. Os jovens, os adolescentes têm ido para o TikTok procurando referenciais, porque muitas vezes não têm encontrado esses referenciais dentro de casa, e Deus quer levantar-nos como referenciais dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos tios, para os nossos primos, para os nossos colegas, para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Jacó pode chegar aqui no final da vida, e um homem que não falava nada, era omisso, um homem que se afastava, um homem que se aproveitava das situações, agora nessa altura da vida se mostra um homem que foi forjado e amadureceu em Deus. Ele abençoava, ele ministrava. Quando ele se encontrava com as pessoas, ele chegava: chama aqui que eu quero abençoar. Quando ele se encontrava com alguém: vem cá que eu quero orar. Quando chegava para Faraó, o homem mais poderoso da época, disse: Faraó, eu vou te abençoar. Não tinha medo, não tinha reservas. Esses são os homens que Deus quer levantar nessa geração. Por que você tem vivido essas experiências com Deus? Por que você tem enfrentado adversidades? É porque Deus quer te forjar, cabra macho. Deus quer te preparar, homem, para essa geração que precisa de referenciais. A sua casa precisa, a sua igreja precisa, a sua cidade precisa, o seu estado precisa, o Brasil precisa, as nações estão em busca. E Deus está te preparando. Jacó chegou nessa altura da vida preparado com 130 anos. Que nós cheguemos com uns 40, 50, 60. A gente não precisa esperar até 130, não é? Como nos prepararmos para receber o que Deus tem para nós? Como? É simples. Vou dar uma dica: aprenda a abençoar. Aprenda a abençoar. Palavras de vida, palavras de bênção. Vamos ficar em pé. Se você puder fechar os seus olhos e orar e colocar a sua vida diante de Deus, faça isso. E esse é o sinal de maturidade que vemos em todos os homens de Deus na Bíblia. Na última carta de Paulo, a carta que ele escreveu estando no corredor da morte, a carta que ele escreveu dizendo: já estou sendo oferecido como libação. Nessa carta nós vemos essas mesmas características na vida de Paulo. Nós vemos um homem cheio de esperança, dizendo para Timóteo:
Traz Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Eu ainda acredito que eu vou sair daqui. Nós vemos um Paulo com o coração sem amargura e sem ressentimento. Ele disse: na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado, que o Senhor não leve isso em conta. Ele ora até mesmo por aquelas pessoas que não haviam ficado com ele. O Senhor perdoa essa turma que me traiu. E nós vemos Paulo com essas expressões de gratidão. Bem, se eu estou no corredor da morte, se eu tenho que morrer, o que eu posso dizer é que eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a mim, a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Isso é maturidade. É João terminando a carta que ele escreveu, o livro de Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem. São essas as palavras que Deus espera que saiam da nossa boca, palavras de vida, de bênção, de esperança. Peça isso agora ao Senhor: Senhor, me dá esse coração. O Senhor me tem feito passar por tantas provas e adversidades, montanhas e vales, ventos e tempestades. E nesses meios o Senhor me tem permitido ter experiências contigo, nos meus Betéis, Barnaíns, Peniéis, Siquéms, Bersebas. Ó Deus, o que eu quero é ser encontrado fiel. O que eu peço ao Senhor não é ouro, não é prata, não são riquezas, não é fama, não é glória. O que eu quero e peço a Deus é que eu seja encontrado fiel. Que naquele dia eu ouça da boca do Senhor: servo bom e fiel, servo bom e fiel. Ó Deus, levanta e forja aqui homens que sejam santos e fiéis, servos bons e fiéis, servos bons e fiéis. E assim, ó Deus, que possamos conduzir a nossa casa depois de nós como servos bons e fiéis. Que possamos lançar essa semente no coração dos nossos filhos, dos nossos netos, do nosso cônjuge, essa semente de bondade, fidelidade, de compromisso com o Senhor. Essas sementes que proclamam bênção, que proclamam vida, que proclamam esperança. Essas sementes que jamais se esquecem de que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Ele venceu inclusive a morte, e o túmulo foi deixado vazio. Por isso, ó Deus, que essas sejam as sementes a lançarmos no coração das pessoas que vierem ao nosso encontro. Sementes de esperança, por causa da vitória de Jesus. Pai, que sejamos encontrados fiéis, fiéis ao Senhor, fiéis à palavra do Senhor, fiéis ao Teu reino, fiéis ao Teu nome, fiéis à Tua honra. Deus, queremos ser encontrados fiéis. Queremos, ó Deus, que as pessoas ao olharem para nós, elas digam: olha, ali vai um servo de Deus, um homem de Deus, um homem de Deus. Ali vai um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Que as pessoas ao olharem para nós digam: ali vai alguém parecido com Jesus, ali vai um cristão de verdade. Pai, e as pessoas ao olharem para nós testifiquem daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque queremos chegar diante do Senhor naquele dia e ouvir da Tua boca: servo bom e fiel, servo bom e fiel. Por isso, ó Deus, aqui nessa manhã, deixamos aos Teus pés as palavras que não são honradas, as palavras que não são palavras de bênção. Deixamos nesse altar, ó Deus, todas as palavras que lançamos e que são palavras de maldição, palavras de pessimismo, de negatividade, de destruição. Pai, lançamos aqui toda a nossa omissão. Ó Pai, nós lançamos aqui, te pedimos perdão. Pedimos-te perdão, ó Deus, por termos negligenciado o nosso papel em casa, o nosso papel como filhos, o nosso papel como pais, como maridos, como avós, como tios, como irmãos. Nós queremos sair daqui, ó Deus, diferentes.
Queremos sair daqui como Jacó se encontrou com o Faraó, com os filhos, depois daquela jornada, com palavras de bênção, com palavras de vida, com palavras de esperança, sendo referenciais para essa geração que está sedenta por referenciais. Levanta-nos, ó Deus, levanta-nos, ó Deus, levanta-nos, ó Deus, levanta-nos, ó Deus. Nós precisamos que o Senhor venha, precisamos que o Senhor intervenha. Pai, há pessoas aqui que ainda lutam, há pessoas aqui que ainda lutam e permanecem com o coração fechado. Pai, quebra corações, quebra estruturas de pensamento que são erradas, sofismas, engano. Vem, ó Deus, e age, vem, ó Deus, e age. Vem, quebra o que tem que ser quebrado, vem, desconstrói o que tem que ser desconstruído, vem, joga por terra aquilo que tem que ser jogado por terra, Deus, e levanta o teu edifício, levanta o teu reino nas nossas vidas, levanta o teu bom nome no nosso coração, levanta a imagem de Jesus em nossas faces. Oh Deus, que a face de Jesus seja resplandecida em nossos olhos, em nosso falar, em nosso agir, em nosso tocar, em nosso abraçar, em nosso proclamar, em nosso andar. Oh Deus, que sejamos conhecidos como homens dos quais o mundo não é digno. Sejamos recebidos pelo Senhor como servos bons e servos fiéis. Queremos viver assim, ó Deus. Queremos viver assim, ó Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, se você puder, vamos fazer pequenos grupos e vamos orar uns pelos outros. Vamos ministrar a vida uns dos outros. Talvez você ainda não conseguiu esse romper na sua vida e no seu coração. Talvez você esteja aqui um tanto quanto anestesiado. Talvez você esteja aqui, mas você não está aqui. Então ajude agora essa pessoa do seu lado. Talvez seja essa pessoa que está aí e ainda não conseguiu esse romper de Deus. Então ore por ela. Ore por ela como se você estivesse orando pelo seu pai. Ore por ela como se você estivesse orando pelo seu filho. Ore por ela como se você estivesse orando pelo seu irmão. Ore, peça a Deus, que haja esse romper na vida dele. Haja esse romper na vida dele, Pai. Faça, visita, Senhor. Visita, Senhor. Quebra as estruturas que têm que ser quebradas. Oh Deus, levanta homens dos quais esse mundo não é digno. Homens que vão sacudir essa geração. Homens que ao chegarem nos lugares vão ser reconhecidos como servos do Deus Altíssimo. Oh Deus, 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 troca as vestes, tira os trapos, arranca os trapos, ó Deus, arranca os trapos, muda as vestes. Coloca, Senhor, essas novas vestes. São vestes de autoridade, são vestes de ousadia, de intrepidez. Senhor, coloca essas vestes ungidas pelo Senhor, essas vestes novas, não essas vestes brancas. Ó Deus, coloca agora, Senhor, tira os trapos, tira as mentiras, as palavras de engano. Você não vai dar em nada. Arranca essas palavras mentirosas, Deus. Arranca essas palavras mentirosas. Traga palavras de vida, Senhor. Palavras de bênção. Chama, Senhor, esses homens. Chama esse homem para o propósito dele. Chama esse homem para o propósito dele. Chama esse homem para o propósito dele. Chama esse homem para o posicionamento. Para um posicionamento diante do Senhor. Para um posicionamento diante da sociedade. Chama esse homem, Deus. Levanta esse homem. Levanta esse jovem. Levanta esse adolescente. Levanta, Senhor, para esse propósito. Para esse propósito, levanta, Senhor. Levanta, Senhor. Chama para fora, Senhor. Chama para fora. Chama pelo nome, Senhor. Chama pelo nome. Oh, Deus. Cada um, Senhor. Cada um. Sim, cadeias quebradas. Mentiras sendo desfeitas. Oh, aleluia. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Mentiras sendo desfeitas. Oh, Deus. Homens ousados, homens corajosos, homens que se posicionam em casa com palavras de esperança. Vai dar certo, vai ter jeito. Nós vamos em frente. Deus está conosco. Nós vamos em frente. Não vamos desistir, não vamos retroceder. Nós vamos avançar.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Você pode agradecer ao Senhor e dizer: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Exalte o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. E tem conduziu você até aqui. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Quando você chegar em casa, na verdade não em casa, quando você encontrar com a sua esposa, com seus filhos, com o seu pai, seja aqui, seja na sua cidade, ao abrir a sua boca, ainda que o inimigo tente criar situações no caminho, Deus permita que você não se deixe abater por essas pressões e adversidades, que você abra a boca para trazer palavras de bênção, para trazer palavras de vida, para trazer palavras do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.